falta, né, o significado, né, falta a direção, exatamente porque você não consegue realizar a partição do verdadeiro e do falso. Isso, porque independentemente do modo como o mundo esteja, 2 mais 2 vai ser sempre 4. 2 mais 2 é necessariamente 4. E a verdade dessa proposição não depende dos fatos existentes do mundo. Como depende, por exemplo, a proposição o céu é azul. A verdade do céu azul depende do fato de existir na realidade o céu com a cor azul, por exemplo. Então são categorias diferentes de proposição. A gente pode entender que, por um lado, a gente tem as proposições com conteúdo empírico, que nós podemos verificar, e por outro lado, a gente tem as proposições necessárias ou a priori, cuja verdade ou falsidade depende da nossa investigação a respeito do mundo. Certo? Ficou mais claro? Obrigado. Ok. Então é isso. Quer continuar, Lauro? Vamos continuar, vamos dar um jeito nesse ar, que eu tô vendo que você está... Tá bastante quente aqui, a gente está procurando ligar o ar-condicionado. Bom, ficou alguma questão sobre o papel da ontologia, pessoal? Só pra vocês irem pensando aí nas suas perguntas. 21. Vai ficar frio. 22. Tá, qualquer coisa é o que é só aqui? Aumenta aí. Aumenta e diminui. Ele tava só para ventilar. Tá. Legal, obrigado. Legal. Então, resolvido o problema com o ar-condicionado, espero que o nosso ambiente fique mais fresco. Porque senão as ideias acabam derretendo, então ele fica muito quente, aí a ideia derrete. Não? Enfim. Bom, alguma pergunta, pessoal? Até aqui? Só mais uma pergunta. Por que a ética, a religião e a metafísica, elas não podem ser ditas, mas apenas mostradas? Boa pergunta. É ele que vai responder essa aqui. O Laura que manja coisa assim. Tá. Então, por exemplo, assim, pro Wittgenstein, veja o seguinte, eu vou colocar uma proposição aqui que trata justamente da linguagem, mas dos mesmos aspectos como ele trata a ética, a estética e a religião, tá? Você pode ver, acho que é um. Então, tem essa proposição aqui, que devia estar mais legível, né? 4.022 diz: a proposição mostra seu sentido. A proposição mostra como estão as coisas, se for verdadeira, e diz que estão assim. O que ele está querendo dizer com isso é que, por exemplo, a linguagem, assim como a ética, a estética e a religião, são coisas que nós fazemos todos os dias, nós falamos, usamos a linguagem, nós fazemos coisas boas ou más, só que justamente tudo isso é demarcado pelo mostrar, ou seja, pelo fazer. E o próprio uso da linguagem, depois isso vai ser radicalizado, vai aparecer muito bem nas investigações filosóficas, é um mostrar. Então, por exemplo, ele fala que a proposição mostra como estão as coisas se for verdadeira. Ou seja, a proposição ela mostra como as coisas acontecem no mundo se a linguagem tem aquela correspondência entre o que acontece no mundo e o que eu digo a respeito do mundo. E se existe essa relação, obviamente há um isomorfismo e aí se dá um fato. E a linguagem diz que estão assim. Bom, na verdade acho que essa explicação não ficou muito clara, não. Você pode ir. O que significa você poder mostrar, mas não conseguir dizer? Em termos de religião, de ética? Acho que é essa a pergunta. Bom, é o seguinte, eu falo... A linguagem para o Wittgenstein
só tem que tratar de coisas, de objetos no mundo. São objetos que ele vai falar que são determinados espaço-temporalmente, ele diz são dados pelas formas de espaço, tempo e cor. Então, por exemplo, nós aqui, nós temos um certo estado de coisas, né? Nós temos uma disposição, o Renato primeiro, o Marco em segundo e eu em terceiro. Então eu digo, o Renato está em primeiro, o Marco em segundo e o Lauro em terceiro. Isso é uma proposição. Como isso acontece realmente, é o caso, isso é verdadeiro. Então, Isso pode ser dito. Isso pode ser dito. Isso. Então se refere a coisas no mundo. Agora se eu falo, por exemplo, Lauro é uma boa pessoa. Justamente esse caráter de ser bom, ser boa pessoa, pode haver pode existir o Lauro pode dar dinheiro para as pessoas, pode doar dinheiro, mas se eu falar que isso é bom, o bom, que propriamente pertence à ética, não é alguma coisa no mundo. Não descreve nada no mundo. Isso, não é material. É um valor, exatamente. É só um valor. Então a ética... Professor, só para ver se eu entendi então. Ela pode ser dita, mas não pode ser mostrada porque ela não é material. Não é matéria. Não. É isso? Tem uma confusão aqui. Eu notei... acontece muito isso. Note que quando o Wittgenstein quer dizer não pode ser dito, não quer dizer que você não possa falar com a linguagem. Você pode falar de qualquer coisa. Mas ele diz que você só pode dizer com sentido quando você se refere ao mundo. Então ele diz dizer, quando ele diz só pode ser dito, ele quer dizer ser dito da forma como ele concebe o mundo. Mas não quer dizer que nós vamos parar de falar sobre essas coisas. Entende? Não quer dizer que ele está dizendo calem a boca. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a filosofia não pode tratar desses problemas porque eles não são problemas reais do ponto de vista que não se referem a objetos reais no mundo, a estados de coisas que acontecem no mundo. Então, do que trata esses âmbitos, né, que ele considera como místico, não se referem a coisas no mundo. Você pode continuar falando sobre isso. E faz sentido quando eu falo, por exemplo, Lauro é uma boa pessoa. Isso faz sentido, você entende o que eu estou dizendo. Isso, boa. Mas justamente isso é um contrassenso, ele vai dizer, porque quando eu digo isso, você entende o sentido dessa palavra, dessa frase, dessa proposição, mas o bom não se refere a nada. Então pensa lá no Frege. O Frege fala, toda expressão tem um sentido e ela tem uma referência. Então expressões como da ética, em geral, elas têm um sentido, mas justamente elas falham na referência. A referência não é uma referência material. E o Wittgenstein quer que todas as referências que tenham sentido, que possam ser ditas, como ele diz, tem que ter um referencial material no mundo, um fato. Isso. E o que é então, com a ética, o que quer dizer que na ética eu só posso mostrar? Então eu não posso dizer que Lauro é bom, no sentido da significação, né? Sim. Eu não posso dizer, eu só posso mostrar, é isso? Eu só posso mostrar que Lauro é bom. Note que é um problema bem profundo esse, do mostrar. Porque quando você diz que uma pessoa é boa, esse mostrar é alguma coisa que você aprende, né, no ato de ser bom ou de ver ações boas e você considera tudo isso bom, mas justamente você nunca vê o que é a bondade. É um valor que você atribui. Então o mostrar é justamente esse fazer. Isso. Por exemplo, quando eu falo Lauro é uma boa pessoa, mas eu não estou fazendo nada de bom agora. Então você não sabe necessariamente o que é Lauro ser uma boa pessoa. Agora, se você vê o Lauro ajudando uma velhinha a atravessar a rua, você vai dizer, ele é uma boa pessoa. Então você está vendo o que é ser bom. Ele está mostrando o que é ser bom enquanto ele faz isso no mundo. Então a gente atribui valores a isso. Mas em tudo isso, imagine, é como se o mundo do Wittgenstein, ele está exigindo que você olhasse para o mundo e o mundo dele tem que ser uma concepção muito seca. É como se você visse o Lauro ajudando uma velhinha a atravessar a rua e não visse nenhuma atitude boa nisso. Você só vê o Lauro ajudando uma velhinha a atravessar a rua. Entende? É como se um robô entendesse o mundo
mas sem poder... Um robô não consegue dizer o que é bom, o que é ruim, o que é belo. Ele consegue só computar essas coisas, as relações entre os objetos. Mas ele não tem valores, ele não consegue atribuir valores. Então, justamente o mostrar é fazer essas ações, a ética. Você tem fé, você só mostra. Você jamais vai conseguir dizer o que é fé. Então a filosofia também não pode dizer o que é fé, a filosofia não pode tratar disso, porque isso não é um problema para ela. Ela só pode tratar de problemas da linguagem. Então, isso então significa que, para o Wittgenstein, do Tractatus, eu não posso mais tratar de temas éticos e religiosos? Então, sim, a filosofia não trata mais Não desses trata problemas, mais disso. né? Pense que o Tractatus é um livro que ele escreveu para filósofos. Ele está dizendo, filósofos, escuta o que eu vou dizer, ele está dizendo isso mesmo. Ele diz, o que eu vou falar aqui vai valer para todo mundo e a filosofia acabou. A filosofia só vai ser, ele vai dizer aqui, vai dar uma certa atribuição para a filosofia, que é esse caráter terapêutico, né, de cura. Ou seja, a filosofia vai identificar que os problemas que ela acha que são problemas verdadeiros, genuínos dela, são problemas da linguagem. Então ela vai fazer uma crítica da linguagem para descobrir os próprios problemas dela, para poder cair fora, para poder identificar que os problemas dela não são problemas de verdade, não são problemas verdadeiros. Então por isso que ele só vai dizer que o único papel da filosofia é fazer crítica da linguagem e descobrir os seus próprios problemas. Tá? Isso aí, isso aí. Tudo certo? Agora, Ok, obrigado. Agora, veja bem, você abandona a ética e a religião enquanto essas áreas tendo pretensões filosóficas. Tá? Então você não faz mais a ética que vocês aprenderam com Delamare, com Darley. Você não faz mais. Né? Ou a religião, que vocês viram também com Delamare em História 2, né? Quando ele fala da ascensão do cristianismo e tudo mais. Você não tem mais isso filosófico, não há mais um aporte filosófico dos temas da ética, porque aí você precisaria dizer, né? Você precisaria da dimensão do dizer, você não tem mais isso. Mas você tem ainda ética e religião no sentido de que você pode mostrar a ética através das ações, através do fazer, né? Ações que podem ser... poderiam ser ou eram caracterizadas na filosofia clássica como ações éticas, o fazer ético, né? A dimensão moral. Então você continua... Existe, quer dizer, não acaba. A ética e a religião não acabam. O que acaba é essa maneira filosófica de refletir e de dizer sobre a dimensão moral e religiosa. Você passa a circunscrever a ética e outros temas, né? A ética e religião e tal, para mostrar. Né? Agora, é um debate bem interessante isso aí, tem rios de tintas, tem gente que escreve mestrado, depois vai para o doutorado, só com essa discussão do dizer e mostrar. Qual é realmente essa dimensão do mostrar? Né? Então, o Lauro sugere assim, essa visão assim do apontar, né? Quer dizer, você vê a pessoa agindo assim, né? Então você aponta, né? Parece que então há um silêncio. Quando você sai da dimensão do mundo, é o silêncio do sétimo axioma. Né? Quer dizer, daquilo que não se pode... daquilo que não se pode falar, né? Deve calar. Deve se calar. Quer dizer, o que se pode falar? Só se pode falar do mundo. O que está para além do mundo é a ética e a religião. Então você não fala mais nada, você se cala. É o silêncio. Mas não é o fim. Não é o fim da ética na religião. Existe o mostrar. Né? Há o mostrar. Né? Não existe metafísica. Você queria falar, Daniel? Sim. Então, no caso, por isso que o professor mencionou no começo que Wittgenstein ele descarta a metafísica, porque a metafísica envolve a religião e a ética, no caso. Exatamente. Eu entendi a parte do mostrar. Eu entendi essa parte. Não entendeu? Podemos trabalhar... Não, eu entendi. Tá, legal. Consegui entender. Legal. Uhum. A questão eu posso mostrar, mas a filosofia não trabalha no sentido do conceito, né? Por exemplo, seria o bom, seria o ruim, não tem um sentido próprio, né? Definido. Exatamente. Uhum.
Exatamente. Quer dizer, por que você não pode falar? Né? Quando você sai do mundo. Quer dizer, é um sair metafísico também, mas quando você para de falar do mundo, né, você perde a significação. Porque a significação está nessa relação